participa. E Então, por que você acha que não tem? eu estava lendo também sentida, isso é da cultura enraizada, né? Acho que é achismo, né? Empírico, não sei. Porque é difícil, a gente quer mudar o modelo de gestão, pelo menos onde eu trabalho, de ter a participação das pessoas para ser algo construído juntos, mas com 4 conselheiros fica meio difícil. A gente faz. E também o diferencial lá, a gente consegue atuar também com outros setores, com a subprefeitura, com a educação. Eu gostaria que isso acontecesse em todos os lugares, mas também, pulando um pouquinho para a Conferência Municipal de Saúde, em São Paulo é terrível. Eu não sei como acontece nos outros municípios. Eu sei que teve uma conferência que eu fui inscrita, chegando no meio do caminho, eu estava dirigindo e falava, não, você não vai entrar. Então eu voltei para a UBS. E tudo que foi discutido nessa conferência, depois quando veio o documento final, estava tudo contrário das decisões. Então não sei até que ponto a gente consegue mudar esse conceito da população, até mesmo das pessoas que entendem da importância de se ter uma participação realmente sincera e justa, né, nas questões dos conselhos e das conferências. Está além, não só a sei. cultura das pessoas que não vão, né? Você já deu uma outra resposta. Mas é isso, professor. Muito obrigada. Tá ótimo. Não? Podemos passar. Sério? Faço depois. Também tinha começado pelo título, mas nem vou falar mais, porque, inclusive, acho que quando a Lúcia colocou essa questão da dimensão política dos materiais como objeto, já é um recorte, acho que é um recorte interessante do objeto, né? Então, quando eu vi participação em saúde, por exemplo, acho que não é esse o objeto não é participação em saúde, é o material educativo. Então, eu ia sugerir que você colocasse algumas sugestões de título aqui, mas se for depois essa questão da dimensão, né, do material, ainda é uma outra coisa, havia pensado que eu colocasse já no título algo como participação participatória, colocasse esse nome já no título também para fazer uma diferenciação. E mesmo, bom, mas aí vai mudar tudo isso aqui, mesmo a questão do enfrentamento, eu tinha pensado, o enfrentamento a gente faz quando é algo, então, seria o enfrentamento da não participação, da pouca participação, como você problematizou para cá. Então aí também eu tinha sugerido outras coisas, mas acho que você vai colocar e vai rever, né, a partir de como ficar mais claro o objeto, né? Na sua apresentação, tem umas questões, eu acho que a gente anda meio encanado com a história dos termos que vão sendo colocados e vão sendo utilizados muito facilmente. Acho que a gente na área da saúde, na enfermagem, a gente vai absorvendo e usando, repetindo as palavras como se fossem palavras, né? Então, uma delas, por exemplo, é a tal da parceria, né, que a gente usa bastante essa coisa da parceria. Então, você colocou que você faz em parceria com a população, com os trabalhadores, né, essas modificações aí, você colocou no penúltimo parágrafo da página 2. E eu fui olhar um pouco o que é a definição no dicionário, sinônimo do dicionário português, né, de parceria. Então, pode ser ou que é muito semelhante ao outro, não é parceria com os trabalhadores, você não faz parceria, não é muito semelhante ao outro, nem população. Sócio também não é essa figura. Companhia, no sentido de cônjuge, também não é. Ou o pior deles, que é o indivíduo espertalhão, né, que é um parceiro nas suas coisas. Então, acho que isso, segundo o dicionário da língua portuguesa, eu acho que ele precisa, eu fiz só uma provocaçãozinha, que eu acho que ele precisa arrumar um termo melhor. Parceria é muito utilizada essa coisa da empresa, da iniciativa público-privada, né? Então, acho que a gente não faz em parceria com os trabalhadores, em parceria com a população, a gente faz conjuntamente, com todas as questões, não é homogêneo, não é liso, não é harmônico, né? Tudo isso que tem lá, que eu acho que precisaria arrumar uma outra coisa melhor. E também na última linha também da sua apresentação, você coloca a questão, mas não tem adesão, né? Não tem adesão da participação deles, e que esse também é um termo, tem lá uma orientadora do MP que está fazendo um material sobre pertença material, esse então,
materialidade de hipertensão é estudo, a finalidade quase, né? O objetivo dos atendimentos é a adesão ao tratamento. E a gente foi procurar um pouco o que é, de onde vem esse termo, né? Então, embora ele venha muito utilizado como sinônimo da pessoa aceitar, né? Enfim, participar, uma coisa assim, mas não é. Na verdade, eu até coloquei 2 artigos aqui para você depois olhar, mas a adesão é sempre tomada como medida de obediência ao que é prescrito, e geralmente a prescrição médica. Tem uma dessas autoras aqui, a Steiner, que fez que ela chamou de revisão crítica da literatura. Eu fui procurar alguma coisa que fizesse a crítica, a terminologia. E ela mostrou que a medida, como é que você mede se o cara aderiu ou não? Embora tem autores que falam adesão, mas tratamento medicamentoso, tem também psicoterapia, na saúde mental, grupos, etc. E tal. Mas ele é muito usado no tratamento medicamentoso. E a medida, eles fazem uma porcentagem, o quanto que o cara está aderindo, o quanto que ele está tomando de medicação a partir da prescrição. Quantos por cento da medicação ele toma a partir do médico ou da prescrição, né, medicamentosa. Tá? E a não adesão, é isso que é interessante, que aí, né, você também, as pessoas não participam, acho que é uma cultura, acho que as pessoas aqui não têm o hábito, a adesão, inclusive, a medida da não adesão é feita sempre a partir do sujeito. Então, o que ele não faz que não está permitindo a adesão. Então, isso ela também vai mostrando lá nesse trabalho, que ela é sempre atribuída à falha do sujeito. Então, ele não está contando direito quanto de medicação toma, ou ele errou, ele enfim, X, né? Então, a gente também usa, né, e ainda mais no seu trabalho, não cabe adesão, nem na sua apresentação, a gente deixa uma coisa mais livre, cada um fala de si, mas eu acho que não é que é para substituir, mas para você olhar e ver um pouco o que significa para você, então, decidir se você usa ou não. Acho que no seu trabalho não cabe mesmo, certo, né? Aí você fez aí, vou dar uns pulos até a página 12, depois eu volto, mas você fez aqui a questão você fez 3 questões de problematização, né? A terceira questão, eu acho que também você precisaria rever um pouco aqui, né? Porque você pergunta como transformar essa realidade, você pergunta, né? Não sei se é esse, se o seu trabalho tem esse escopo, será possível transformação na atualidade, não sei se o trabalho tem esse escopo. Agora, quais os limites da participação dos conselhos? Com certeza, acho que essa é uma questão que tem a ver com o escopo do seu trabalho, né? Para formular essa problematização, ou a segunda um tanto, mas principalmente a terceira, que tem bastante, né, de que forma abordar a dimensão política do material educativo para que os participantes desenvolvam os papéis de opositores e formuladores políticas, não sei se enfim. Eu achei que você seria bom se você discorresse um pouco mais na sua revisão sobre a institucionalização da participação. Acho que isso responderia as suas questões. Assim, te ajudaria a formular essas questões mais consistentemente, mais fortemente, né? Então, tem muitos trabalhos que vão mostrando que grande parte dos conselhos gestores, né, a finalidade das reuniões é legitimar as diretrizes da política oficial, é amortizar as reivindicações. Então, quando você fala de conflito, manejo de conflito, mas os trabalhos mostram que o manejo de conflito é no sentido de silenciar os conflitos, né? Silenciar as demandas que não vão ao encontro do que está aqui nas diretrizes das políticas, né? Então, também cuidar com essa coisa do manejo dos conflitos, porque o centro pode manejar de acordo com os interesses ali, né? O que a gente precisa é que apareçam os conflitos, as discussões, tudo, né? E que se chegue a uma discussão comum. Então, é muito mais para amortizar reivindicações do que para legitimar, né, as demandas e amadurecer as discussões, né? Então, as reivindicações também são muito associadas a queixas dos moradores, né? E aí os trabalhadores às vezes estão saturados, porque já é me queixar, né? Geralmente é com relação à falta de insumos ou falta de trabalhadores que realizam procedimentos, geralmente os médicos. Então, o representante fica ali como ponte. Fala lá pro pessoal que, entrou de férias o médico agora, não adianta vir aqui reclamar porque não tem. Então, fica como esse intermediário que leva e traz, né? Então, você vê que também quem participa se satura, se enche
fracasso, né? Sim. Ou quem já está nesse lugar na população, que tem um certo papel de liderança, engrossa ainda mais.